Olá, alunos do nono ano. Iremos iniciar hoje, a nossa quarta semana de orientações e de estudos remotos. O tema da semana é o mundo depois da Primeira Guerra Mundial, certo? Mas antes de a gente iniciar nossas orientações e um resumo bem breve das partes principais do conteúdo, eu quero passar algumas orientações para vocês quanto à devolutiva das atividades e dos guias e sobre algumas informações sobre os vídeos, tá certo? Primeiro, quanto às orientações sobre os guias de aprendizagem que vocês estão devolvendo. Para os alunos da Escola Manuelito, eles estão recebendo os guias impressos. Eu peço a vocês que não esqueçam de colocar o nome completo e a turma no guia de aprendizagem, na folhinha com as respostas, tá certo? A tia pegou alguns essa semana passada e muitos estavam sem nome. Alguns alunos enviaram os guias com as atividades, os guias incompletos, sem atividade de história. E na hora da correção, a tia foi anotando todos esses casos e fui também dando uma olhada como é que estava a resolução. Alguns mal resolvidos, certo? Então, vocês comecem a se policiar quanto a essas questões, mandar o guia direitinho, colocar o nome completo, a turma, responder as questões direito, tá? Se não tiver espaço para responder as questões no próprio guia, na própria folha, façam uma folha de caderno e mande a folha. Alguns, mandam o guia, mas não mandam a atividade, tá certo? Para ajudar o trabalho e também para que vocês não fiquem prejudicados depois, tá? Para os alunos da escola agrícola, o envio continua da mesma forma, vocês irão me enviar as atividades sempre no prazo para o meu número privado, eu vou dar uma olhada e dou um retorno, tá? Sobre a questão das videoaulas que a tia está fazendo. Percebi que muitos alunos veem o link lá no grupo, mas não abrem, não assistem, e os que assistem, alguns esquecem de colocar o seu nome completo e a turma, Alguns assistem o vídeo pela metade e acabam me fazendo perguntas que eu já até respondi no vídeo. Então, não se chateiem quando vocês me perguntarem alguma coisa e eu perguntar para vocês se vocês já assistiram o vídeo, já tiraram as dúvidas aqui, porque a maioria das informações, coisas que vocês me perguntam, eu explico tudo no vídeo, tá? É importante que vocês assistam tanto esse vídeo quanto os vídeos de orientação do guia para que vocês possam compreender melhor o conteúdo. Na próxima aula, a próxima semana, nós estaremos realizando as avaliações. A tia vai fazer uma aula no Google Meet para tirar dúvidas sobre os conteúdos anteriores, falar um pouquinho sobre os conteúdos que irão cair na avaliação, dar algumas dicas para vocês, tá? Explicar como é que irá ser feito, se vai ser impresso, se não vai ser, se vai ser através de uma plataforma, como é que vai ocorrer essas avaliações. Então, vai ser muito importante que vocês assistam o vídeo completo de hoje e também participem da aula do Google Meet quando a tia for marcar para a próxima semana, tá certo? Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Nas aulas anteriores, nós vimos, a temática da Primeira Guerra Mundial, nós revisamos durante o início do mês e vimos também o conteúdo sobre a Revolução Russa. E aí o conteúdo de Revolução Russa ele vai pegar, um período anterior à Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra, até a saída da Rússia da guerra e o pós, o que aconteceu com a Rússia após a saída da Primeira Guerra Mundial, certo? Mas, enfim, saindo um pouco do conteúdo da Rússia, nós vamos ver o que é que também estava acontecendo nos outros países, durante esse período do pós-guerra, o que ocorreu com os países que estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial, certo? Então, vamos lá dar continuidade. Nós iremos estudar a partir do século XX
após a Primeira Guerra Mundial, né, 1918, foi o fim, e vamos iniciar com o estudo do que estava acontecendo com os outros países que estavam envolvidos na guerra, e principalmente os países do continente europeu, certo? Aqui no livro de vocês, esse capítulo, né, o capítulo 4, inicia na página 82, tá? Então, quem tiver aí com o seu caderno, com o seu livro didático, vai anotando as informações principais para auxiliar vocês também no estudo para a avaliação, tá? Os países que estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial, né, boa parte desses países eram do continente europeu, eles praticamente terminaram a Primeira Guerra totalmente arrasados, né? Aqueles que perderam, né, a guerra, vamos dizer assim, sofreram várias sanções, perderam territórios, né, como foi o caso da Alemanha, tiveram que pagar indenizações, e os outros que participaram da guerra também não saíram numa situação muito favorável, né? A economia totalmente arrasada, milhões de pessoas mortas. Então, para eles tentarem se recuperar, foi muito mais difícil nesses primeiros anos. Em contrapartida, nós temos os Estados Unidos, né, que lucrou muito, vamos dizer assim, com a Primeira Guerra, como a tia explicou na aula passada de revisão. Os Estados Unidos, ele acabou financiando os dois lados, enquanto ele não tomou uma posição, né, uma escolha de lutar ao lado dos franceses. E aí ele lucrou muito nesse período e acabou emergindo como a principal potência econômica do planeta naquela época, certo? Passou por um momento de grande industrialização e começou a investir maciçamente, principalmente nas fábricas, certo? Nós vemos aí que logo nas primeiras páginas do livro vai tratar do Fordismo, né, nesse capítulo. O Fordismo foi um meio de produção, certo? Baseado na linha de montagem, em que os trabalhadores trabalhavam nas fábricas, cada um em um setor diferente. Tinha essa linha de montagem, cada um fazia uma parte do serviço. Eles não dominavam a produção de toda o produto final, apenas daquela parte que eles eram pagos e orientados a trabalhar. Então, esse mecanismo de linha de montagem, com vários trabalhadores fazendo cada um serviço diferente, oportunizava com que o produto ele saísse mais rápido, a produção dele, e consequentemente mais barato, tá certo? O nome desse modelo, vamos dizer assim, de linha de montagem, né, acabou sendo conhecido como Fordismo, e foi promovido pelo Henry Ford, né, o dono da fábrica Ford de carros. Então foi uma das primeiras, dos pioneiros, né, desse novo sistema de montagem, tá? Além dessas questões, nós temos também outra característica da época, que foi o consumismo exagerado, né? Então eles estavam produzindo mais produtos em menos tempo, e esses produtos eles precisavam de um mercado, né? Um mercado consumidor grande, para poder dar conta da compra e venda desse produto. Não adianta você produzir uma grande quantidade de mercadoria se não tem para quem vender. Também desse estímulo, desse consumismo exagerado. Então, propagandas foram feitas na época, né, através do rádio e do cinema, vamos dizer assim, para que as pessoas adotassem esse novo estilo de vida americano, né, o estilo de vida do consumo e etc. Além disso, nós temos também a difusão da cultura de massa, que é a questão de cinemas, radionovelas, todas voltadas para a população, vamos dizer assim, mais comum, a grande massa, né, da população, pois eram eles que iriam consumir mais esses produtos. Então foi investido maciçamente também na produção de novos instrumentos, principalmente que estimulasse a diversão dessas famílias, certo? Eletrodomésticos, como máquinas de lavar, secadoras, televisões e etc., vendidos para essa grande massa, vamos dizer assim, da população, estimulando também esse consumo. Além disso, teve também a mudança de comportamento
né, das pessoas da época, principalmente das mulheres, que começaram a ter alguns direitos, né, adquiridos, certo? E começaram a também mudar seu estilo de vida, né? Principalmente essas mulheres que trabalharam maciçamente na Primeira Guerra Mundial, na linha de montagem, né? De armamentos e etc. Então elas conseguiram, né? Conquistaram uma certa independência e começaram a mudar também seu estilo de vida. Além da questão da mudança de comportamento, nós temos a questão da intolerância nos Estados Unidos da América. E aí a gente tem aqui na página 88 do nosso livro didático, falando um pouco sobre essa intolerância e principalmente a intolerância racial, certo? Com o movimento da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, ele vai iniciar mais ou menos esse período, em que esse foi um movimento contestatório, né, principalmente com a questão racial, né? Eles discriminavam, eles perseguiam, assassinavam, né, pessoas negras, e foi por muito tempo, né, nos Estados Unidos muito forte. Hoje em dia, né, a gente ainda tem alguns membros que seguem, né, esse movimento, apesar da gente achar, né, que hoje se tem uma aceitação maior, porém a gente vive vendo dos noticiários, principalmente esse ano, 2020, né, os Estados Unidos passou por um momento, né, de luta contra o preconceito racial muito forte, tá? E esse movimento, ele ainda persiste até os dias atuais, apesar de não ser em um grande número, tá bom? Vale a pena vocês tanto lerem sobre ele no livro, nós não vamos se deter muito a explicar totalmente ele aqui, até porque nosso vídeo tem que ser um pouco rápido, que a gente ainda vai passar as orientações, mas vale muito a pena vocês lerem sobre ele, entender um pouco, né, o que eles queriam, né, o que eles faziam, e assistir também o vídeo de orientação que eu coloquei no guia sobre esse movimento, tá? Dando continuidade aos conteúdos, né, da nossa semana, nós temos também ainda sobre os Estados Unidos a questão da lei seca e o aumento do crime organizado. Houve um período, né, nos anos 20 que as bebidas alcoólicas foram proibidas totalmente nos Estados Unidos, mas a proibição não quer dizer que as pessoas parassem de consumir, né? Então as pessoas acabavam consumindo as bebidas alcoólicas de maneira ilegal. Então várias gangues e etc. nos Estados Unidos começaram a produzir esse álcool de maneira irregular, de maneira ilegal, e vendê-lo também dessa maneira. Então começou também o aumento do crime organizado das gangues nos Estados Unidos. Vale a pena também ver o vídeo que eu selecionei para vocês sobre isso, né? Falando de alguns gangsters famosos, né, que viraram uma certa lenda nos Estados Unidos, tem filmes sobre eles, etc. Então, continuando. A crise do sistema capitalista. Em algum momento, esse sistema, né, de consumo exagerado, de consumo exacerbado, ia começar a falhar. Por quê? Eles estavam produzindo a todo vapor, vendendo não apenas para os Estados Unidos, mas também para a Europa, que estava naquele momento arrasada e não estavam com condições de se reerguer e de produzir esses materiais industrializados, certo? Então eles compravam muito dos Estados Unidos e os Estados Unidos vendiam e lucravam bastante com isso. Com o passar do tempo, essas nações começaram a se reerguer novamente, começaram a produzir seus próprios produtos. Então, eles não tinham tanta necessidade assim de fazer essa compra nos Estados Unidos. Então, o consumo europeu para com os Estados Unidos começou a cair, declinar. As pessoas nos Estados Unidos estavam, né, a todo momento comprando sempre mais, muitas vezes até se endividando, pegando dinheiro emprestado, fazendo altas cartas de crédito. As fábricas, né, para investir cada vez mais, às vezes procuravam até vender ações, ou seja, vendida pequenas partes para outras pessoas, e aí esse dinheiro era utilizado para que o proprietário investisse nela. Só que começou a haver problemas, porque as fábricas estavam se endividando, criando, né, muitas vezes empréstimos, não conseguiam pagar e começaram a quebrar, vamos dizer assim, a falir. Quando esses proprietários resolveram vender
as ações completas dessas fábricas, começaram a se perceber que os Estados Unidos acabavam vivendo, vamos dizer assim, num mundo de sonhos, mas que na realidade, na prática, era bem diferente, né? Eles não tinham dinheiro para bancar tudo aquilo que eles aparentavam ser. E aí, em 1929, houve a quebra da Bolsa de Nova York, em que várias fábricas, indústrias começaram a tentar vender suas ações e não tinha comprador, não tinha quem comprasse as ações das fábricas, então eles começaram a falir. E aquelas pessoas que tinham ações fábricas, como elas faliram, ficaram sem nada praticamente, porque a ação investida é como se fosse um dinheiro que você tem ali imaginário. Quando está tudo bem, você pode retirar. Agora, quando está tudo mal, no caso que as fábricas faliram, não tem o que se retirar, né? A fábrica acabou. Então, houve uma quebra na bolsa, várias pessoas faliram do dia para a noite, né? Perderam tudo. E começou a gerar nos Estados Unidos um grande aumento dos problemas sociais. Mais de 70% da população se viu numa pobreza extrema, né? Passaram fome, perderam suas casas, perderam seus empregos, ficaram na rua realmente. Tem alguns que eu coloquei para vocês que falam sobre esse tema, porém ele vai ser um tema que a gente vai dar continuidade após, pois a quebra da Bolsa de Nova York, 29, vai ser um dos maiores marcos, vamos dizer assim, desse século XX, tá? E aí a gente vai tratar sobre as consequências disso também nos outros países, porque acabou afetando outras nações também, tá? E agora nós vamos aqui para a explicação do nosso guia de aprendizagem, da nossa quarta semana do mês de agosto, a última, né? O último conteúdo que vocês vão ver antes da avaliação. E aí eu trago uma mensagem para vocês, né? Que a gente vai iniciar o pós-guerra. E aí, na primeira estação, eu trago a seguinte mensagem. Nessa estação, veremos como estavam os Estados Unidos durante a década de 1920, sua economia, sociedade de consumo e o que foi o American Way of Life, ou seja, o estilo de vida americano, que foi o que a tia já explanou para vocês, falando um pouco sobre a cultura de massa e o consumismo na América, tá? Vamos aqui ler o texto juntos. Os Estados Unidos durante a década de ouro, anos 1920, a sociedade de consumo e a cultura de massa. Os Estados Unidos, que não se envolveram na Primeira Guerra, já despontavam como a grande nova potência do capitalismo, devido à sua grande industrialização, potencializada pelo Fordismo. Pregavam também um novo estilo americano de viver, o American Way of Life. O estilo de vida americano baseava-se num consumismo exacerbado das famílias americanas, aquelas que tinham condições de praticá-lo. Durante a década de 1920, as indústrias de vários setores e de bens de consumo em particular cresceram devido ao grande consumismo. Nesse período, destaca-se a produção da cultura de massa voltada para o lazer e entretenimento para a população. Houve uma explosão do mass media, né, das propagandas, estimulando o consumo e etc. Para entender melhor essas questões, vocês irão ver, né, esse conteúdo nas páginas 85, 86 e 87 do livro didático e vão assistir esses 2 vídeos no YouTube, né? Muito importante que vocês assistam os vídeos para compreender melhor essas questões, para ver como era, né, o cotidiano nos Estados Unidos dessa época, tá? E para a gente exercitar, vocês vão fazer a seguinte atividade do livro de História, na página 104, questões 1 e 2, e na página 105, resolver a questão 11, tá certo? Não precisa copiar, apenas resolve no caderno. Agora, na nossa segunda parte da aula, na estação 2, né, vamos ver sobre a sociedade americana, que ela também enfrentava grandes problemas sociais, né, as contradições da sociedade americana. Então, a gente vai ler aqui esse texto. A década de 1920 foi a era dourada para a economia americana. Os Estados Unidos ditavam o ritmo da economia mundial com uma sociedade altamente consumista. Altos índices de industrialização e exportação. No entanto, por trás desse poderio econômico
e um estilo americano de vida, estava escondida uma forte política segregacionista, o anti-americano. Este era representado pelos negros, judeus e imigrantes. Surgiu nesse período também a caça aos comunistas. Os Estados Unidos tinham uma sociedade contraditória, onde o governo e a burguesia investiam pesado no desenvolvimento do capitalismo, que gerava bem-estar para uns e nação social para outros, a maioria por sinal. Então, para entender melhor sobre essas questões de segregação racial e etc., vocês vão ler a página 88 até a página 92 do livro e assistir esses 2 vídeos que a tia colocou aqui no link, tá bom? E aí, a tia colocou aqui também a videoaula gravada no YouTube com orientações, que é essa que a gente está assistindo agora. Para finalizar nessa parte da segunda lição, a tia pede para que vocês façam as seguintes atividades. Na página 104, só a questão 3 de exercício de compreensão. E na página 106, a questão 13, tá? Só essas 2 questãozinhas. Faz da mesma maneira que a tia orientou a outra, apenas resolve no caderno, contanto que vocês organizem direitinho a atividade de cada estação, tá? E para finalizar aqui o nosso vídeo, quero deixar algumas orientações para vocês. A primeira é marcar logo nossa aula de tira dúvidas antes da avaliação através de uma reunião no Google Meet. Para os alunos da Escola Manuelito, vai ser na sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020, às 13h30, 1h30 da tarde. E para os alunos da Escola Agrícola, vai ser na quinta-feira, dia 27/8 de 2020, às 9h30 da manhã. Então, a tia vai reunir vocês, nesses horários, para a gente tirar as dúvidas dos conteúdos. Eu vou repassar para vocês todos os conteúdos que foram estudados, vou repassar os assuntos principais de cada conteúdo, as diquinhas para a hora da prova, tá certo? Vou explicar como é que vai ser a avaliação, de que forma vocês vão estar fazendo ela, de que forma vocês vão estar dando essa devolutiva, tá certo? Quanto é que vai valer essa prova, questão de nota, tudo isso eu vou estar falando nessa reunião no Google Meet, tá bom? Aos alunos que não assistiram os vídeos anteriores, peço que vocês voltem lá, assistam os vídeos e coloquem no comentário o nome completo e a turma de vocês, para que vocês não sejam prejudicados, quanto à participação, pois a tia está fazendo essa contagem através das participações nos vídeos também. Então, assistam os vídeos anteriores, coloquem seu nome e a turma, tá? E não esqueçam, de nesse vídeo aqui colocar o seu nome completo, a turma e a escola nos comentários, para que a gente possa fazer esse controle e que cada um tenha o seu pontinho garantido aí no final do bimestre, tá bom? Então, um beijo grande para todos vocês, uma ótima semana para todos e até a próxima reunião no Google Meet, se Deus quiser. Até mais. Tchau.